igreja viva, que adora um Deus vivo. Não sei se você já teve curiosidade de olhar no dicionário o significado de igreja. Caso ainda não tenha visto, ou até mesmo se já viu, queria te lembrar o que significa. Igreja, comunidade composta por cristão, que forma um corpo social organizado, instituído por Jesus Cristo. No ano de 1984, a Igreja Batista Independente Betel começou a dar seus primeiros passos no bairro de Tibiri, ponto de pregação, congregação e finalmente igreja. Durante esses 40 anos, a nossa igreja vem desempenhando esse papel de corpo, com os irmãos que são membros, e de lugar de refrigério e refúgio com o nosso bairro. De fato, uma igreja comprometida, com uma chama que nunca se apagará até a volta do noivo. Neste mês celebramos 40 anos de uma igreja viva, que serve o Deus vivo. Na época dos anos 80, toda a década de 80, né, e 90, a igreja tinha um plano de expansão. E esse plano de expansão levou ela a abrir em vários outros lugares. Tibiri estava na época de ia ser entregue, estava em construção e tinha que ser entregue. Então, na direção de Deus, eu corri e me inscrevi. Foi inaugurado, então as pessoas começaram a vir, né, de tudo que é lado, né, gente de todos os bairros, e eu ocupei a casa e já abri de imediato o ponto de pregação aqui. Foi mais um. Essa foi a razão por que chegamos até Tibiri, como ponto pioneiro do trabalho evangelístico. Foi bem, graças a Deus. Foi mais fácil do que eu esperava, né? Porque, primeiro, eu não tinha em mente dirigente para cá. Eu tinha o alvo de abrir o trabalho aqui. Como ia ficar, como ia dirigir, eu não estava preocupado com isso, porque eu sabia que Deus daria graça. Então, os primeiros meses eu estava vivendo, né, nos cultos, no domingo e tal. Enfim, de repente, num dos primeiros meses de trabalho, logo, eu orei da igreja, Senhor, da direção, porque o salão está aberto, o purista está agora precisamos de alguém que cuide aqui. E aí saí, após o culto da tarde, 2, 3 irmãos que vinham dar com a gente, mas um outro curioso só, né, dedicado, uma salinha pequena, saí para conhecer o bairro. Nessa saída eu conheci um irmão que trabalhávamos junto no evangelismo em Campina Grande, isso há décadas atrás, bem, talvez nos anos 70. Nós éramos juntos trabalhando, ele era bem pentecostal, ele tinha um apelido que era a música dele. Estão ouvindo este eco de aleluia, a música dele, e esse barulhão de glória a Deus. Então o nome dele é Barulhão, irmão Barulhão, apelido, né? E aí foi aquele abraço, né? Você vê, aí ele está falando aqui o que, Barulhão? Ele disse, estou indo morar aqui. Morava em das Almas, vou morar aqui. E você, está falando aqui o quê? Eu abrindo um ponto de pregação aqui. Aí perguntei, tu vai frequentar aqui a igreja? Ele disse, eu sei se tem igreja por aqui. Eu digo, se não tiver, agora tem. Foi assim o início de Deus, direção total de Deus pela vinda dele aqui. E aí, a partir daí, começou a surgir, né, pessoas que vinham, ficavam um tempo, dirigiam e tal. Teve muitos irmãos aqui, até chegar o pastor Valdir, que está até hoje, entendeu? Tudo direção de Deus. A igreja, ela estava passando por vamos dizer, ela estava iniciando um trabalho social ali na Rua Mogeiro, né, um quartinho que foi construído, e desse quartinho a gente construiu na lateral um prédio maior. Acho que o primeiro que passou por aqui foi o pastor, a gente chamava ele Antônio Barulhão, que ele falava muito, né? Veio também outros pastores, veio o Mauro, o pastor Geraldo, e depois chegou um momento que muitos não davam certo, né? Aí foi quando o pastor José Félix orientou o pastor Américo que ele não ficasse procurando pessoas para tomar conta da igreja de fora, porque o pastor estava dentro da igreja. Ele começasse a procurar dentro, né? Porque vinha gente de fora e ninguém dava certo, né? Aí foi quando fizeram a eleição. Nessa eleição, meu nome foi escolhido. A igreja, ela era um prédio assim muito baixo, né? E era muito quente, entendeu? E aí a gente, quando a gente assumiu a igreja, dentro de pouco tempo já foi para a estrutura todinha, né?
para aumentar mais 1,20 m, para a gente pegar um pouco da circulação do ar, né? Para que os irmãos tivessem mais um conforto. E a igreja ela veio crescendo muito. Graças a Deus, ela todo final de semana se convertia gente. Ela chegou uma hora que ela estava com umas 150 pessoas. Foi quando ela passou uma grande dificuldade, né? Ela teve uma divisão. Dessa divisão até surgiu aquela igreja ali do Conde, a Avenida Conde, né? Que hoje nem existe mais a igreja do pessoal que saiu daqui, né? Então a gente ficou com um número bem pequeno, né? Que nessa levada aí foram o pessoal que tinha condições financeiras, né? Porque eles estavam procurando assim alguém que tivesse um português mais alto, formatura teológica. Eles queriam uma coisa que não estavam encontrando, né, na minha pessoa. Então houve essa divisão. Quando aconteceu essa divisão, era num momento que nós tínhamos conseguido esse terreno aqui. Esse terreno aqui, nós conseguimos ele quando um dia eu passava por aqui, que a gente estava querendo comprar aquela casa ali onde hoje é a Central Ferragem. A gente sempre querendo comprar, juntando alguma coisa, mas a gente não conseguia. E um dia eu passando por aqui, aí Deus disse: você não me pede esse terreno? Eu disse: Senhor, eu não tenho essa coragem, nem essa fé, mas se o Senhor está dizendo é porque o Senhor quer dar, né? Aí foi quando eu comecei a procurar alguém que tivesse acesso ao governo do estado, né? Aí foi quando o Ronaldo Cunha Lima deu uma carta ao presidente da SEAP, né? O meu amigo, o pastor Valdir, atenda-o. Foi quando ele nos deu esse terreno, né? Só que esse terreno aqui ele tinha um problema, que ele tinha sido vendido a Reginaldo Pereira, que foi prefeito de Santa Rita, né? Só que quando o Reginaldo soube, que a gente começou a cavar, né? A gente fez um apelo aos irmãos que tivesse tijolos em casa, alguém que tivesse alguma coisa, para a gente começar pelo menos murar, né? Foi quando o Reginaldo apareceu e tentaram desfazer, né, o que o João Agripino, que era o presidente dessa época, na época, fez, né? E me chamaram lá, começou todo aquele processo de desfazer, né? Foi quando eu disse: rapaz, vocês não me deram nada. Aquilo ali eu ia passando lá a Jesus Cristo, e vocês deram a Jesus Cristo. Então eu não posso desfazer um negócio que é de Deus, né? Quando a gente comprou essas primeiras pilastras, né, foi quando aconteceu a divisão da igreja. E quando nós pagamos a primeira pilastra, né, a igreja entrava em torno de R$3.000 na época, e a prestação já era uns 2.400, 2.500. Eu não me lembro os valores certos, né? E eu me lembro que num domingo de manhã eu liguei para o tesoureiro: tesoureiro, como é que está aí? Ele disse: a gente conseguiu o dinheiro da prestação das pilastras, né? E ele disse: pastor, só tem R$300, 300 e pouco. Aí vocês sabem que nessa hora desonera a barriga, a cabeça, né? E eu me lembro que quando eu dobrei o joelho ali para orar, e eu disse: meu Deus, como é que o Senhor faz uma coisa dessa? Faz a gente assumir um compromisso desse, e chega nessa hora agora, segunda-feira, vai ser muito difícil, porque eu gosto das minhas coisas sempre de horário, sempre tive essa acho que para muitos é uma dificuldade, né? Eu gosto das coisas no horário, e se eu dizer que vou pagar tal dia, é tal dia, entendeu? Eu não faço as coisas com enrolada, sempre foi minha jornada, minha caminhada de vida mesmo. Até quando eu era incrédulo, eu gostava das coisas certas, né? Aí o que é que acontece? Acontece que dobrei o joelho e aí Deus me disse: olha, aquele povo eu tirei eles porque eles queriam ser o dono. E da minha casa o dono sou eu. E eu me lembro que eu ali, aperreado, sem fome, sem querer comer, né? E quando Deus disse: convide Manfredo para pregar à noite, eu liguei para Manfredo. Quando eu liguei para Manfredo, disse: eu estou aqui no churrasco, eu estou com as 15 pessoas a 20. Se tu der a janta desse povo, eu vou pregar aí de noite. Eu disse: venha, homem, dá comer esse povo todinho. Aí quando eu desliguei o telefone, aí veio aquele choque, né? Eu disse: pronto, senhor, os 300 que tinha, agora acabou, né? Que situação, meu Deus.
Eu digo, eu vou na feira e comprei umas macaxeiras, comprei umas carnes de sol, ajeitou umas coisas lá, o pessoal veio, desse churrasco, comeram, e a gente veio pro culto, né? O culto eu fiz aqui, já de baixo, que já tinha umas pilastras, a gente fez o culto aqui, e quando a gente fez o culto aqui, eu consegui um caminhão para fazer um negócio, fazer um movimento dentro do bairro, né? Porque a igreja, mais da metade tinha saído, né? E a gente estava nessa luta para conseguir honrar esses compromissos, né? Eu não me lembro o nome da irmã, que ela fez um cachorro-quente, um copinho de suco e um cachorro-quente, era R$1, que era para ajudar na construção. E nesse dia, ela botou lá e a gente fez o culto meio triste, sem saber de onde vinha alguma coisa, né? Mas eu com aquela palavra que Deus tinha me dito, ó, o dono sou eu. Meus negócios não estão na mão de homem, não. E a gente fez o culto, terminou o culto, eu anunciei, irmãos, olha, um cachorro-quente é de graça, como eu sempre faço, né? R$1 que você vai dar vai ser para a construção dessa obra aqui. Foi quando, no final do culto, a irmã se surpreendeu, né? A tesouraria, porque todo esse pessoal que veio com o Manfredo, eles comeram cachorro-quente na época de R$1, eles pagaram 100, eles pagaram 200, eles pagaram R$300 num cachorro-quente, né? E quando terminou o culto, que se fez ali a tesouraria, já estava sobrando do que iria ser do compromisso que a gente tinha para segunda-feira, né? Então, as outras prestações, né, que foram 9 prestações, né? As outras prestações a gente perdeu o medo e Deus foi levantando. Eu me lembro que veio um cantor aqui, quando aquela rádio, a Universal, se instalou dentro de Santa Rita, né? Era Erasmo e Rose. Eles não eram o cantor oficial, mas eles começaram a cantar aquele hino que diz: sempre vou lembrar a bravura dos... e isso fez um sucesso muito grande. Era um hino que eu tocava todos os dias, né, ali naquela rádio da Igreja Universal. E eles vieram num dia, num sábado e um domingo, ficar com a gente aqui. Eles estavam muito conhecidos, vamos dizer, estava na alta na época, nas questões das mídias, né? E quando eles vieram, no sábado, já se converteu 45 pessoas. E quando a gente fez o culto no domingo, se converteu mais 45 pessoas. Vamos dizer, os 90 que saíram, Deus estava repondo esse pessoal de novo. E eu acho que quem foi mais antigo, né? E apareceu um irmão que tinha um ringue de luta, né? E porque o local da igreja estava só na terra ainda, e lá dava uma água, e era difícil para os cultos, porque tinha uma baixa assim, virar como se fosse ali uma lagoa, algumas coisas, e perturbava nos cultos, né? E esse rapaz que veio do Rio de Janeiro trouxe esse ringue, e ele disse: pastor, eu tenho um ringue, eu vou instalar ele aqui, porque aí bota o louvor, bota a banda, bota as coisas, e não vai ter mais esse problema da água, né? E Deus foi cuidando, Deus foi suprindo, né? A gente conseguiu honrar o compromisso das outras prestações, né? Um dia a gente convidou aquele Alex, filho, que também nos ajudou muito aqui. Acho que o pastor Sérgio também tinha uma banda, ele está sempre por aqui nos ajudando. E eu me lembro que um dia veio o Alex pai, e a gente tinha só colocado algumas telhas que ficavam ali em cima, como se fosse no púlpito. Só, acho que poucas telhas de um lado e do outro, né? Porque era muita telha, a cobertura essa igreja tem 18 por 40. Então, quando a gente botou uma parte, né? E um dia ele veio para o culto e ele disse: pastor, por que não cobriu? Eu disse: rapaz, porque a gente está nessa caminhada aí. E o Alex disse: segunda-feira, passe lá no meu escritório, né? Eu vou mandar alguém tirar a medida que falta e vou providenciar essas telhas, né? Então foram uns momentos assim de muita felicidade, de muitas vitórias, muita luta. Em 40 anos, você vê um negócio desse construído, teve muita luta, teve muita dificuldade. Engraçado que eu morava bem perto da Assembleia de Deus, lá em Imaculada, e ninguém nunca foi lá em casa pregar o Evangelho para mim. Graças a Deus, que Deus às vezes permite que aconteça alguma coisa na nossa vida, que é para melhorar, né? Porque pior não podia ficar, né? Glória a Deus por isso, né? E a gente veio morar aqui, e o irmão Cícero, que é da Assembleia de Deus, ele investiu mesmo em mim, sabe? Era ele, a família, a mulher, o irmão, era direto lá em casa. Eu já estava ficando até
Eu não tinha aceitado ainda, eu ficava até... Eu estava me abusando dele, como diz o povo no interior, sabe? Mas foi uma bênção de Deus, aquela família na minha vida, porque através dessa família foi que eu conheci o Evangelho de Cristo, né? O início foi através do meu esposo, né? Que ele se converteu primeiro. Depois, com 8 dias, mais ou menos, eu aceitei também Jesus. Quando eu vi, eu não acreditava muito, né? Por conta dele, né? Ele estava desacreditado, de minha parte. Mas depois, com continuação, eu aceitei. Veio aquela vontade minha e eu até falei para ele, eu me converti, mas não é brincadeira, é coisa séria. Eu me lembro, veio um cantor, Carlos Alberto, de Fortaleza, e eu estava com a minha esposa e com as minhas 2 filhas, né, um bebezinho, e eu já tinha também aquele momento de me aproximar com Jesus. Tinha uma equipe de evangelismo aqui, era Célio Rufino, a irmã Didi, Joanísio, a irmã Licinha. E esse pessoal chegaram na minha casa e falaram de Jesus para mim. E ali eu senti algo diferente já, né? Aí eu falava para eles que eu vou visitar vocês. Só que eu trabalhava na toalha com Valdemir, irmão Valdemir, né? Que partiu, está na glória. E a irmã Mara, a esposa de Valdemir, já congregava com o pastor Américo aqui, em 88. Né? E daquele sábado, eu me lembro, o cantor começou a louvar um hino, eu não me recordo do hino. Ali eu senti uma coisa fluindo na minha vida, sentindo de baixo para cima. Irmã Gilvana estava na porta lá, e eu disse, Jesus é agora, eu dizia, Jesus é agora. Mas vi uma coisa por trás de mim, não, para você ver como é o nosso inimigo, ele é terrível. E ali eu disse, não, é agora. Aí eu comecei a chorar, eu me levantei, a minha esposa também se levantou, deixou as meninas lá de lado com as irmãs, não me lembro. E ali o pessoal que estava na portaria começaram a chorar, começaram aquela alegria. Aí eu levantei meus braços assim, eu quero Jesus. Aí o pastor Carlos Alberto deu um abraço em mim. E a partir dali, eu senti Jesus na minha vida. Eu tenho uma situação que eu acabei me converti da segunda visita, não foi da primeira. Primeira vez eu vim e eu era um adolescente muito introvertido, não me comunicava. Então Deus fez um trabalhar gigantesco na minha vida, né? E foi através da Batista Betel. Era eu e minhas 2 irmãs, e eu lembro que a gente não faltava nenhum culto jovem. A única coisa que a gente, não faltava culto jovem é quando tinha um casamento, mas qualquer outro evento a gente sempre deixava de lado para participar dos cultos móveis. E eu estou aqui desde 94, 93 para 94, quando eu vim do sertão para cá. Eu estou nessa igreja já fazendo parte dela, mesmo pastoreando, né, fora congregações, mas eu já vai uns 30 anos já, assim, por aí, acho que por aí, 30 anos, 94 para cá, 30 anos já. Cheguei aqui em maio de 95. No processo de conversão, a gente foi conduzido a esta igreja e encontrei nela aconchego, encontrei nela pastoreio, encontrei nela sentido para a minha vida, pois ainda era jovem, mas muito envolvido com o mundo. E quando essa irmã, que é a tia da minha esposa, a irmã Rita, ela levou essa mensagem de salvação para mim, quando eu tive essa oportunidade, me converti. Chegando aqui, encontrei realmente tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Que eu me converti e Ana se converteu. Não deu 3 meses não que eu vim para cá, não. Acho que foi com uns 2 meses. Aí Ana se converteu e a gente começou a caminhada juntos. Aí eu comecei na tesouraria do Departamento dos Senhores, né? Fui convidado na época, não sei se foi o irmão Mariano, que era o presidente. Aí ele me convidou e eu assumi a tesouraria, né, do departamento. Aí com, acho que uns 2 anos, o tesoureiro era o irmão Severino. Só que ele ia se mudar para Guarabira, ele ia para o interior aqui. Aí fizeram a assembleia
Aí pronto, aí eu fui um dos escolhidos, assim, os nomes, né? Não lança os nomes, né? Aí pronto, ele lançou os nomes, aí eu fui escolhido. Aí fui ficando, né? Sempre quando, nas eleições, levantavam outros nomes, né? Mas o pessoal sempre me escolhia, né? Os irmãos. Aí, estou aqui até hoje na tesouraria da igreja. Depois que eu conheci a palavra, eu vi que não era só bênção. Que a palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, né? Mas siga-me. Não é só gozo, paz e alegria. Gozo, paz e alegria vamos ter lá no céu quando estivermos lá. Aqui passamos lutas, sim. Lutas. Vitórias, lutas, mas prosseguimos até o final com o Senhor. Houve uma transformação tão grande. As minhas atitudes divergem, as minhas atitudes de falar, as minhas atitudes de proceder com os meus amigos, ela foi totalmente diferente. E dali para diante eu comecei a já evangelizar com o pessoal. A saía devagarzinho. E quando foi em 92, houve o meu batismo. Bom, mudou muita coisa, porque eu queria engravidar e não tinha jeito de engravidar. 10 anos de casada foi que eu consegui engravidar através da minha conversão. Eu pedi a ele e me converti. Aí eu engravidei. Depois de 10 anos de casada, aí foi gêmeas. Eu não tinha interesse. Era aquela coisa ainda meio... O crente Raimundo era um pé na igreja, outro no mundo, entendeu como é que é? Gostava muito de estar por praia, tinha 40 e poucos anos. Gostava muito de praia, essas coisas. Mas depois que eu aceitei Jesus Cristo, aí Jesus mudou minha vida, meu viver. Certo? Toda a minha mocidade, desde os 18 anos até eu casar no ano de 2003, eu passei tudo na igreja. Então, assim, toda a minha mocidade foi na igreja Batista Betel aqui no Tibiri 2. E foi, assim, a melhor mocidade possível, né? Foi os momentos mais felizes da minha vida, foi a mocidade quando eu passei aqui, que eu passei na igreja. Depois, eu fui para o seminário no ano de 99, e aí eu comecei a fundar a congregação em Santa Rita. Já no seminário, já comecei lá o trabalho, 99, 2000, 2001. 2001 me formei no seminário e já estava na igreja lá, e aí eu passei, estava à frente da igreja, não pude mais me envolver tanto, mas era a congregação daqui da igreja do pastor Valdir. Então passei 5 anos em Santa Rita, depois voltei, passei 1 ano aqui dentro com o pastor Valdir, 1 ano para... E então depois de 1 ano que eu estava aqui, eu comecei novamente a congregação da igreja Batista Betel ali no Jardim Europa 1 aqui em Tibiri 2. E eu era secretária da MOB. Uma das coisas que mais me marcou como secretária da MOB é que eu tive o privilégio, na verdade, de escrever. Eu escrevia as cartas dos aniversariantes para todas essas pessoas. Eu comecei a escrever na mão, né? E depois que eu comprei um computador, eu passei para o computador. Mas eu sempre assim, eu parava para pensar naquela pessoa, um versículo que Deus poderia falar ao coração dela. Então, foi uma coisa que me marcou muito na MOB. Mas eu também não posso deixar de falar da Escola Bíblica Dominical, que eu sou completamente apaixonada pela Escola Bíblica Dominical, na verdade. Mas se eu tenho uma base hoje, essa base bíblica foi na Escola Bíblica Dominical. É fundamental, na verdade, para qualquer cristão, a Escola Bíblica Dominical. E para mim particularmente, foi fundamental na minha vida. Em 2001, eu fui separado pelo pastor Valdir para estar em Marcos Moura. São desafiados e aceitamos o desafio. E nesse inteirinho, entre 95 e 2001, tivemos momentos inesquecíveis aqui com a igreja. E falar dessa igreja é falar da minha história de fé. E a minha história de fé aqui na igreja foi mais relacionada à mocidade. A melhor igreja que a gente saía nos domingos à tarde para poder evangelizar, viagens para o sertão. Além dela ser uma igreja muito evangelista, ela era uma igreja muito viva, né? Uma igreja muito viva e uma igreja assim que eu posso até dizer que ela tem uma vida nela que ela consegue se autogerir. Eu ainda cito a igreja Batista Betel como uma igreja pujante, uma igreja vibrante, uma igreja que trabalha, uma igreja que não espera alguém fazer, ela vai e faz, né? Quando eu digo a igreja, eu estou dizendo os irmãos que compõem
Hoje mesmo eu cheguei aqui, tem gente trabalhando ali, tem gente trabalhando numa sala aqui, tem gente trabalhando em outra sala aqui, nós estamos aqui. Então os valores que eu tenho nessa igreja são esses, que eu carrego comigo e os coloco em prática, porque esses valores me acompanham e eu os coloco em prática lá na igreja que o Senhor me concedeu pastorear. Então são esses os valores, de irmãos que estão engajados, irmãos que funcionam, membros que são ativos, membros que fazem o sangue pulsar do corpo, que é a igreja. Então, essa é a marca dessa igreja, que não é de agora, é de 95, eu estive com ela em 95 e ela continua 96, 2006, 2016, e eu acredito que isso aí vai ser até o dia que o Senhor voltar. Então, são esses valores que eu trago comigo. Olha, o Senhor me levou para tanto lugar já, mano. Foi. E você vê que eu era o crente mais liso da igreja na época, né? Mas Jesus me levou a tanta cidade, até para Fortaleza eu fui, mano. Jesus me levou, eu sem dinheiro, sem nada. Jesus me levou a Fortaleza, pregando lá pregar o evangelho lá na favela da Coruja, em Fortaleza, eu mais 2 irmãos, tá certo? Até o dinheiro que a minha esposa botou, R$10 no meu bolso, ele voltou, porque Deus cuida de nós, irmão. A gente precisa crer. Falar dessa igreja para mim é falar da minha história, da minha evolução enquanto pessoa, é falar de momentos que foram marcantes demais na minha vida, é falar de momentos quando eu comecei a namorar com a minha esposa, com aquela situação do menino encabulado ainda, e dos retiros que tinham aqui na igreja, Ponta de Campina. O pastor sempre nesse período de carnaval, ele conseguia uma casa ou uma escola, e a gente ia para esses retiros, e nesses retiros a gente só tem memórias boas, coisas de juventude, de mocidade, de louvor, de cultos ao ar livre na beira da praia, louvando, enfim. Então, falar da Bispo Batista Betel para mim é falar da minha história. Desse proceder de 91 a 2024 é muito chão, é muito chão. E para a honra do nosso Deus, glória a Deus, Jesus me colocou numa rocha, porque senão muitos amigos meus deixaram, muitos amigos meus partiram. E é por isso, irmão, eu estou muito feliz por estar aqui até a vida do nosso Deus, porque Ele é maravilhoso. Toda a honra, toda a glória é dada a Ele. O que eu vejo nessa igreja, eu sempre vi, a assistência ao pastor, o acolhimento ao pastor. Mocidade cresce, casais crescem, os programas. Eu vejo que ele deve ter levantado em torno dele pessoas que, eu diria, parecido com quando Moisés mandou o pessoal para a guerra, né? E ele tem que levantar os braços para poder vencer, né? Mas cansa, pastor cansa, tem limites. E aí foram pessoas segurar os braços de Moisés, né? Para que ele não baixasse os braços. Então, eu vejo nessa igreja isso, esse espírito de cooperação, de unidades. O pastor não está aqui porque está doente. Não é porque está vagabundando, passeando, não, está doente. É dever nosso suprir essa ausência. E a igreja tem um fim feito. No aniversário da igreja, o pastor poucas vezes toma conhecimento que a igreja faz, elabora, cria, inova, e tudo é feito com muito carinho. Isso para mim é um prazer, uma alegria ver este espírito da igreja, de unidade ao líder. Isso é muito bom. Porque a igreja ela tem um papel muito importante dentro da sociedade, né? Porque a igreja tem esse corpo a corpo, né? Então a igreja ela percebe as suas necessidades, né? Ela orienta, né? E geralmente o pastor ele tem uma graça divina, né? Que às vezes coisas que estão encobertas, né? Ele é aquela pessoa, né? que orienta, né? Que acompanha também, né? Hoje eu encontro pessoas que chegaram aqui debaixo de drogas, né? Algumas com filhos, arrebentadas, machucadas, né? Às vezes até cometidas, né? Eu acho que a baixa imunidade, com enfermidades, porque o Evangelho ele é um projeto que Deus tem para cuidar do ser humano. A palavra de Deus deve ser pregada, né? A palavra de Deus ela nos adverte que nos últimos dias, né? As pessoas procurarão doutores, né? E aí, infelizmente, às vezes, as pessoas ficam procurando e a palavra de Deus, às vezes, tem sido colocada de lado, né? Mas que a igreja ela seja uma guardiã, ela seja alguém que anuncie,
é aquilo que o Senhor falou, porque essas palavras ela transforma, ela muda, ela alimenta, né? Porque nem só de pão viverá o homem. Eu fecharia com aquele texto de Paulo, sede firmes e constantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão. Servir o Senhor é recompensado, agrada a Ele. Ele diz que nós somos chamados, escolhidos para dar frutos. Nessas 4 décadas, vimos uma chama viva queimando cada vez mais forte a cada ano. Somos uma família, unida pelo amor de Cristo e pelo compromisso de servir ao próximo. Neste aniversário de 40 anos, celebramos não apenas o passado, mas também o futuro. Olhamos para frente com entusiasmo, prontos para enfrentar novos desafios e espalhar a mensagem do Evangelho para ainda mais pessoas. Somos um corpo em constante movimento, sempre buscando servir e amar. 40 anos de uma igreja viva.